Plim, plim, fogueira digital. Bem-vindo. Fala Especialista. Fala Especialista é uma fogueira digital que eu convido especialistas de várias áreas profissionais para um bate-papo falando sobre oratória. E hoje nós vamos falar com uma mulher líder, empresária, embaixadora da paz, empreendedora, uma pessoa que tem uma espiritualidade muito especial e ela veio para trazer as dicas do fonoaudiólogo. Então hoje eu vou convidar aqui para estar junto conosco a empresária, a líder, a embaixadora da paz, Vani. Vou convidar aqui a Vani, vamos chamar ela para estar já conosco aqui para a gente não perder tempo. Oi, Vani. Oi, Giovanni, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Então, que bom que você aceitou o convite para a fogueira digital. Vamos fazer uma fogueira digital aí, Vani. Vamos. Giovanni, eu acabei de chegar em casa e quando eu estava chegando, você viu a lua que tem lá fora? Não vi hoje. Vi ontem. Veja, a lua cheia, a lua linda. Adivinha? Que legal. Que legal! Lembrei daí do nosso treinamento lá na Associação Comercial, com as mulheres empreendedoras e empresárias. Que bênção! Então você está inspirada. Então você está inspirada. Isso é bom. Tô, porque lembrei daquele momento. E sabe que na hora que você lembra dá até arrepio, né? E foi muito bom. Eu acho que a data foi certa e a hora que eu cheguei no portão, que eu olhei aquela lua, eu falei, a noite vai ser certa também. Que bom! Então, Vani, nesse exato momento, olha que interessante, né? Nesse exato momento no Brasil, em torno de 110 milhões de brasileiros estão conectados na internet. E a grande maioria das pessoas está lá, passando o dedo no Instagram, no Facebook ou no YouTube, se distraindo com alguma informação, vendo as notícias do dia, vendo um pouquinho a vida dos outros e distraindo. E a nossa fogueira digital, o propósito é usar a rede social com especialistas, né? E o meu propósito da minha missão é ajudar especialistas de todas as áreas a entender e compreender como funciona no dia a dia da vida profissional e pessoal a comunicação através da oratória. Então, eu escolhi a oratória como uma ferramenta e como uma forma de levar boas novas até os confins da Terra e transformar vidas pelo poder da oratória. E nada melhor que convidar uma fonoaudióloga, uma mulher que eu vejo que você é uma pessoa que investe muito no conhecimento, né? Você faz treinamento, você lê, você trabalha cedo, porque eu lembro que alguns dias a minha live das 6 da manhã eu estou fazendo, você está dizendo que já está indo para o hospital. Então você realmente é uma pessoa que pode contribuir muito com os nossos ouvintes hoje, com aquelas pessoas que vierem aqui e que também são especialistas em alguma área e querem levar a sua mensagem também para vários lugares. Agora você é uma embaixadora da paz, tem uma missão de ajudar também mulheres e ajudar outras pessoas também a empreender ou também levar conhecimento para essas pessoas. E eu queria que você se apresentasse, né? Quero que você se apresente para as pessoas conhecerem quem é a Vani. E eu já contei um pouquinho do que você faz, um pouquinho da sua experiência, mas eu fiquei só no lado empresarial. Mas conta para nós também um pouquinho aquilo que você sentiu, né, de dizer de quem é a Vani, para que as pessoas que vão nos acompanhar, e depois a live fica gravada, centenas, milhares de pessoas acompanham. Então, bem-vinda, e eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite
para a gente fazer essa fogueira digital aqui, levando as boas novas até os confins da Terra. Obrigada, Giovanni, pelo convite. E assim, eu acho que várias mulheres têm um pouquinho de medo de se apresentar numa fogueira digital, seja numa live. E esse medo, não vou falar que não é o medo que eu sentia e que ainda dá um friozinho na barriga. Meu nome é Vani, sou fonoaudióloga, formada há 30 anos pela Universidade Católica do Paraná. Eu sou especialista em gestão em saúde pública, sou especialista em audiologia, tenho o mestrado em distúrbios da comunicação, tenho especialização em múltiplas deficiências na Itália, onde eu passei 1 ano no Hospital Oasi Maria Santíssima. Meu vizinho era o vulcão Etna, que eu abria a janela e todos os dias eu olhava ele, né? Quando inverno, a neve cobrindo, quando verão, ela derretendo. Então, a fonoaudiologia trouxe para a minha vida várias histórias, várias aprendizagens, vários medos, várias conquistas. E eu agradeço sempre para o meu pai, que acreditou em mim e que me ajudou a fazer uma faculdade. Agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim, como você diz, 6 horas da manhã, eu vou para o hospital até hoje, e eu fiz foi o meu primeiro local onde eu trabalhei, onde eu fazia estágio já, quando eu era estudante, e o meu primeiro trabalho foi dentro do hospital. E lá foi que eu fui convidada para ir para a Itália para fazer essa pós-graduação. Medo, muito. Nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha voado, nunca tinha entrado num avião, nunca tinha deixado minha família, meu pai, minha mãe, na época meus irmãos. Hoje sou casada, tenho um filho. E assim, foi uma coisa muito boa na minha vida, porque eu aprendi a saudade. Na época não existia a tecnologia que tinha hoje, há 30 anos atrás. Eu me comunicava com a minha família através de cartas. Toda segunda-feira eu recebia cartas da minha família. E todo domingo eu fazia uma ligação super rápida para ver como eles estavam, porque era caríssimo uma ligação de lá para cá. Então, foi uma coisa muito boa, a aprendizagem que eu tive lá com aquelas crianças que lá estavam, a língua que eu aprendi, o povo que me acolheu com carinho, aquelas senhoras que eram minhas mães, que a minha estava longe e elas me tratavam como filha. Então, assim, eu fui muito querida, muito amada naquele momento. E a aprendizagem veio, a aprendizagem da língua e a aprendizagem daqueles seres que estavam ali. Eu tinha um grupo de crianças autistas, que eu tinha que saber falar com eles, o italiano, e eu tinha que olhar nos olhos dele para que eles me entendessem. Então, era muita coisa que eu tinha que aprender naquele momento, que era o início da minha profissão. Eu tinha recém-formado, eu tinha 6 meses de formada e eu já fui para essa pós-graduação na Itália. Então, a aprendizagem foi muito boa. Os médicos que estavam lá, o otorrinolaringologista que trabalhava lá, o neurologista, eu fiz uma amizade que eu ia almoçar na casa deles e assim, então foi tudo muito tranquilo na minha vida, apesar da saudade que eu senti, que eu chorava toda noite, mas a aprendizagem foi muito grande. Você foi para a Itália, você sabe o que é a gente estar num outro país, e 1 ano foi bastante. Depois eles não queriam que eu voltasse, eles me ofereceram trabalho para que eu ficasse por lá atendendo os meus pacientes que tinham uma evolução muito boa, porque a fonoaudiologia trabalha com a comunicação oral, comunicação escrita, com audição. E aquelas crianças, elas não falavam, elas não se alimentavam, elas estavam ali para aprender tudo isso. E o que eu aprendi na minha profissão, que o amor, o carinho que você tem que ter por ela e por aqueles que estão buscando, tem que ser muito grande. Giovanni, é uma coisa assim, eu choro até hoje de falar.
Quando eu tenho um paciente, até hoje, que vem e põe um aparelho auditivo ali na clínica, que a gente trabalha muito com a audição, e aí a esposa perguntou para ele, um senhor, você está me ouvindo, meu velho? Ele olhou para ela e disse assim, que voz linda você tem. Gente, eu chorei. Que Como legal. eu não vou chorar? Porque eu proporcionei ele ouvir de novo a voz dela. Então, essas coisas, assim, não existe uma coisa maior na vida da gente ser formado, a gente ter carinho pela profissão e a gente oferecer o melhor para os nossos clientes. E isso eu sempre falo, nós temos 9 fonoaudiólogos que trabalham na Clínicas Integradas e todos eles, a gente sempre pediu que, no primeiro momento, o carisma, a humanização, o contato, porque eles precisam disso, né? A fonoaudiologia, ela é uma profissão que trabalha com a voz, com a fala, e você tem que ter esse carinho para que eles confiem no teu trabalho e o teu trabalho seja digno para eles. Se eles vieram te buscar porque eles precisam. Então, isso sempre foi muito forte na minha vida. Como você diz, ela gosta de estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de buscar. Eu tenho 30 anos de formada e eu acabei de fazer um curso agora. Então, assim, sempre tem renovações, a gente sempre tem que buscar. Então, assim, eu sou a Vani, mãe, esposa, profissional, que faz com amor e carinho. Amiga, quando alguém precisa, eu tento ajudar de uma forma que eu precise. Sou uma mulher empreendedora, que ajuda outras mulheres empreendedoras. Quando eu te chamei para fazer um curso de oratória lá na ASIAP, eu era presidente do Conselho da Mulher Empresária na época. O que eu percebi? Que as mulheres precisavam aprender a falar, aprender a se comunicar. E foi o que eu disse, vamos trazer uma pessoa para nos ajudar. E assim, gratidão por tudo que você nos trouxe. Aí no outro ano, falei, todo mundo, não, a gente quer fazer de novo, a gente quer fazer de novo. A turma estava muito maior, Giovanni. Aí veio a pandemia, nós não pudemos fazer novamente o nosso curso, mas ainda não está despertado. Agora as coisas estão melhorando. Eu acho que ainda podemos trabalhar isso para que nós retornemos tudo isso. E o que eu via? As mulheres empresárias precisando aprender um pouquinho mais a se comunicar para poder fazer bons trabalhos. Então, a gente tem que ir vendo que as coisas acontecem, o que precisa, e a gente tentar não sendo só profissional, mas também amiga, também o que você for necessário naquele momento, Giovanni. Então, essa sou eu, essa é a Vani, que você conhece, que você é meu padrinho como embaixador da paz. Eu acho que, assim, de todos os títulos que eu tenho, esse é um título que me marca muito. Na semana, há 15 dias atrás, eu fui convidada pelo Rotary Club São José para fazer uma explanação do que é ser embaixadora da paz. E eu tinha uma missão, que era escrever uma carta para alguém lá da Colômbia, que o presidente estava viajando, ele ia levar uma carta. Para quem ele ia entregar, ele disse que não sabia. No caminho, ele ia achar alguma pessoa que ele achasse que tinha necessidade. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que escrever algo que toque o coração dessa pessoa. Então, aí eu escrevi uma carta, eu entreguei para ele. Agora, quando ele voltar, eu quero ver o desfecho de tudo isso. Né? Então, assim, eu acho que foi a minha primeira missão como embaixadora da paz. E é um título que eu agradeço muito. E mereço, se eu tenho, é porque eu mereço. E eu quero fazer jus a ele, sempre. Né? E assim, as coisas Que legal, vão Vani. acontecendo na vida, né? Nossa, e eu, até algumas coisas que você colocou, nem eu sabia. Fiquei maravilhado de ver, né? A mulher que você é como ser humano. E, ó, deixa eu convidar aí as pessoas que estão assistindo a gente, dá um toquezinho aí no aviãozinho do Instagram, para a gente convidar e avisar para algumas pessoas, porque o algoritmo do Instagram, ele entrega, conforme a gente toca aí no aviãozinho, ele vai lá e vai expandindo, vai levar. Vale a pena a gente convide aí 2 ou 3 ou 4 pessoas para vir assistir,
né? Esse encontro de fogueira digital. E as fogueiras, Vani, desde os primórdios, lá 3, 4, 5 mil anos atrás, quando se acendia uma fogueira, as pessoas vinham em volta da fogueira porque sabiam que ia ter bons assuntos, boas histórias. E olha só, na história da oratória, para entrar na escola de Aristóteles, lá na antiga oratória clássica, você já participou de um treinamento e eu contei isso, o Aristóteles ele identificava nas pessoas que queriam aprender a arte, elas tinham que ter um dos critérios, era o seu caráter. Então, a partir do caráter do orador, da pessoa que era candidato ou candidato a aluno, ele teria a oportunidade de aprender a habilidade, a arte da oratória clássica. E eu fico muito feliz de ouvir a tua história, porque eu convidei primeiro o Fábio, um engenheiro, mas também com essa visão da espiritualidade, do servir as pessoas, de contribuir com a sua vida para contribuir com a vida de outras pessoas. E vejo você, né? Conheço a tua história pela experiência de observar você como uma profissional da saúde trabalhando com as crianças e crianças recém-nascidas. Então, você deve ter uma experiência muito interessante também para contar para a gente, porque logo depois que o bebê nasce, você tem contato com eles. E eu lembro que algumas vezes a gente adquiriu alguns aparelhos, que eu nem sei para como é que funciona, mas você tem contato já bem cedo com a mãe dos bebezinhos, e provavelmente você deve ter alguma história interessante para contar para nós também, que provavelmente isso deve ajudar muito também você. E em alguns momentos eu acredito que não deve ser muito fácil contar para uma mãe que tem uma expectativa para o seu filho ou para sua filha de vários projetos, e daqui a um pouquinho, muitas vezes, ele acaba recebendo uma notícia de que ele vai ter dificuldade de ouvir, que ele vai ter dificuldade para falar, ou que ele vai ter alguma dificuldade psicológica ou neurológica. E você é uma profissional que tem esse primeiro contato. Então, conta para a gente um pouco como que é o trabalho do fono nessa área da comunicação já tão cedo, logo depois que o bebê nasce. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Vani? Muito grande. Sim, a fonoaudiologia trabalha com crianças de 0 a 130 anos. E, sim, no hospital, o primeiro contato que eu tenho é com o bebezinho. Ele acabou de nascer, saiu do centro obstétrico, veio para o quarto. Nós, lá no hospital, fazemos o teste da orelhinha, emissão autoacústicas evocadas, chamado teste da orelhinha, e o teste da linguinha, que são exames obrigados por lei. Todas as crianças que nascem têm que sair do hospital com esses exames prontos. Aí, tanto eu quanto a Gisele, que é a fono, especialista também em audiologia, para fazer os exames, fazemos. A gente faz, geralmente, 48 horas antes da alta do bebê, a gente faz esses exames. Vamos até o leito. Antes a gente trazia o papai ou a mamãe até a nossa sala. Por conta da pandemia, nós vamos até o leito e aí começa a nossa comunicação. Aí chegamos, nos apresentamos. Bom dia, sou a doutora Vani, sou fonoaudióloga, faço o teste da orelhinha e da linguinha, que são exames obrigados por lei. Seu bebê vai fazer enquanto está aqui no hospital conosco. Vou levar na salinha, que eu mudei de sala agora, e na maternidade, no corredor. Vou levar seu bebezinho até esta sala. Se o papai quiser vir junto, ficar na porta, pode vir. E nós vamos fazer o exame do seu bebê. Tudo bem? Aí as mamães, não, pode levar, tudo bem. Aí eu pergunto, como foi a gestação? Se foi tudo bem? Se não teve nenhuma doença? Porque tem doenças que são fatores de risco para a perda auditiva. Então, se a mãe teve a gestação tudo normal, faz o teste da orelhinha, passou, a gente dá orientações para a mãe. Mas se a mãe teve doenças no período gestacional, essa é uma criança de risco. Então, a gente faz acompanhamento da parte auditiva. E aí, a gente faz os exames, leva para a mamãe de novo e explica para a mamãe novamente, entra a nossa oratória. Deu tudo bem com o exame do seu filho, porém, você vai observar
bate porta, ele se assusta, são reflexos que o bebê tem. Daqui 2 meses, você chama, a criança já vai começar a olhar, são a atenção, o som que ela vai ficar. 5 meses, escuta a musiquinha, bate palminha, interage com o som. Se você perceber qualquer dúvida na audição do teu bebê, conversa com o pediatra ou vem conversar conosco, que estamos todos os dias aqui no hospital. A senhora entendeu tudo que eu expliquei? Então, assim, você tem que ver, porque tem mães que têm um cognitivo bom, que entende, tem mães que você tem que explicar mais vezes. O nível intelectual dela, né? Mais baixo, médio ou alto, né? O nível intelectual dela, de entendimento. Ali nós temos todos os níveis. E a gente tenta fazer com que elas saiam dali sabendo tudo que nós fizemos com o bebê, o resultado e como observar o filho dela. E assim, a dor da gente é quando realmente já tivemos casos. Tem um caso assim especial que eu vou contar de uma criança, a Julinha, que ela veio, não tinha, a mãe foi tudo bem na gravidez, não tinha história, porém a criança não passou no teste da orelhinha. Retornou para o reteste e essa criança falhou de novo. Aí o que a gente faz? A gente encaminha para um outro exame, que é o Bera, e aí essa mãe fez esse exame, trouxe o resultado e a criança realmente era surda. E aí você passar para essa mãe, que, como você disse, ela estava esperando, era a primeira filha, ela esperava uma criança normal. E assim, a gente dizer para ela, mamãe, seu filho não escuta, porém, você está aqui até o 6º mês. Por que faz-se o teste da orelhinha? Porque até o 6º mês, essa criança tem que estar com o aparelho auditivo. Giovanni, a gente tem um serviço pelo SUS no município, porém, nós somos média complexidade, então nós atendemos de lá a partir de 4 anos de idade. De 0 a 3 anos, a gente tem um gap ali, a gente perde muito. Então, a gente encaminha para Curitiba e é feito lá, porque lá é alta complexidade. E muitas mães, às vezes, ficam na fila e essa criança volta para a gente com 3 anos sem o aparelho. E isso me machuca muito, eu fico muito preocupada com isso, porque se a criança coloca o aparelho até o 6º mês de vida, essa criança tem condições de obter a linguagem. A gente faz o trabalho de linguagem oral com ela, a gente orienta os pais e essa criança aprende a falar oralmente. Esse é o objetivo. E esses pais, eles, na hora, assim, queriam vender o carro para comprar um aparelho, queriam fazer tudo o que tinha para aquela filha. E eu, na época, né, rotariana também, meu marido rotariano, a gente tinha condições de... Na época eu tinha uma loja de aparelho auditivo, e aí o que eu fiz? Falei para o Rotary se havia possibilidade de fazermos uma parceria para doarmos um aparelho para criança. Então nós temos 3 crianças que eu acompanho até hoje, que foi doado o aparelho, e são crianças que falam, são crianças que eu recebo o vídeo da mãe fazendo oração, são crianças que a mãe leva lá no Natal para mim, uma caneca para minha fada madrinha, que, sabe? Então, assim, são coisas que marcam a gente. A nossa profissão tem isso, tem esse carinho, mas também tem o retorno do carinho deles para com a gente. Então, não existe como você não se envolver. E aí tem muitas crianças que também a gente fez os exames, que a gente sabe que deu problema, mas que a gente não acompanhou, porque ele foi realmente para Curitiba e foi lá que foi feito o trabalho com ele. Então, nós temos todo esse envolvimento com os pacientes. Que bom seria se nós pudéssemos fazer tudo aqui no nosso município, não encaminhar, para a gente saber mais o que acontece. Porque realmente acontece da gente ter que dar uma triste notícia para uma família, mas também acontece da gente dizer que a criança pode estar dentro quase da normalidade, se você estimular no período correto. E essas crianças são crianças que estão num período, sim, estão na escola, estão falando, mas foram abençoadas, porque a gente conseguiu uma doação para elas. E tem outras que realmente a gente não tem.
Então, assim, tem muitas histórias, porque são 30 anos, né? Se eu for contar todas aqui, Nós vamos fazer uma cada fogueirona, uma, né? Vai faltar lenha dá na para fazer nossa uma fogueira. fogueirona. Vamos fazer uma fogueira de uma semana. Então, Mas é que isso. bênção, Vani. É. Que legal, viu? Olha, Então, a eu fico. oratória na vida da gente é sempre. A oratória é todo dia. E eu acho E que olha que todas as legal. pessoas, né, Diogo? Sim, porque daí assim, ó, deu para ver, né, claramente que quando você estava explicando e a parte da explicação, que é a argumentação, você saber explicar com uma forma calma, como você fez aqui, né, de um controle emocional, mas também ao mesmo tempo tendo essa espiritualidade para ir lá falar com a mãe, contar para ela que a situação ela é uma situação complicada, mas que a mãe vai ter o apoio, que vai ter ajuda psicológica, mas também vai ter ajuda dos profissionais. No momento desse, é extremamente estratégico saber fazer essa apresentação, essa argumentação. E isso não, provavelmente na faculdade a gente não aprende, né, Vani? A gente acaba Não. aprendendo no decorrer da nossa vida. E esse é o meu objetivo, ajudar esses especialistas de todas as áreas que eles aprendam essa comunicação. E hoje, na oratória moderna, é isso mesmo. As pessoas não querem um robô, elas querem falar com uma pessoa. Então, quando você chega lá e se apresenta e sabe que o nível intelectual, saber identificar o nível intelectual do ouvinte, saber identificar o nível intelectual da pessoa que você está falando e levar essa mensagem de uma forma clara, simples, calma, mas com uma espiritualidade também, dependendo da reação que o pai e que a mãe vai ter, é extremamente estratégico. Então foi muito bom ouvir essa apresentação sua de como que é o dia a dia desse especialista, que é o fono, no dia a dia da comunicação dele com o seu cliente, com o paciente. Deixa eu fazer uma outra colocação para você num outro nível. Você também, além dessa tua experiência, agora você contou para nós um pouquinho da tua experiência lá no trabalho teu da saúde do hospital. Mas agora você é uma empresária, você tem colaboradores, eu já fui na sua empresa, vejo que a sua equipe é extremamente como você. Como que você seleciona as pessoas que trabalham com você? Quando você tem também no dia a dia, na tua relação, porque você é uma líder das mulheres empresárias, eu acredito que elas não só escolheram você pela tua história, porque lá eu lembro que nós demos o treinamento o dia que a Lua estava aqui no dia de hoje, a gente não conseguiu fazer aula, lembra? Todo mundo, foi uma sessão de testemunhos e a gente chorou durante 4 horas. As histórias Até lindas você e chorou. maravilhosas. Eu chorei também. Mas então, assim, ó, com certeza elas não escolheram você só pela sua história, porque todas elas são cheias de histórias também. Elas enxergam em você também, essa mulher líder, essa mulher que tem uma capacidade também de comunicação. E eu lembro que você já fez eventos que tinha mais de 1.000 pessoas e você foi a oradora da noite, por ser a líder de todas elas. Então, eu quero que você conte um pouco para quem está nos ouvindo, como que é essa tua experiência do dia a dia no mundo empresarial daí, lá na associação comercial, na tua empresa, como que você seleciona os teus colaboradores? Conta pra gente como é que você faz isso aí no teu dia a dia também. Então, eu tenho muito apoio da Gisele, né, que é outra fonoaudióloga que trabalha comigo, mas o que a gente sempre, nós temos a clínicas integradas e a gente tem nossa visão, missão e valores. E um dos nossos valores é a humanização. E a primeira coisa que a gente seleciona numa das funcionárias e que a gente avalia se a pessoa tem esse dom de humanização, de atender a pessoa com carinho, de perceber que a pessoa precisa do carinho. Então, a gente tem, assim, é o ponto primordial para a nossa empresa, porque a gente atende, como falamos, de criança de 0 a 100 anos. E nós temos aquele idoso com mais dificuldade, que não escuta, que tem os problemas além do não escutar, e que a gente precisa que, sim, as meninas peguem na mão, que levem até a recepção com carinho. Então, a gente sempre seleciona pessoas que tenham este perfil, que é o nosso perfil, que é o que nós primordiamos dentro da nossa empresa. A gente sempre faz a melhor coisa possível para o paciente, a gente sempre oferece o melhor,
independente se é do SUS, independente se é particular, independente, é a pessoa que a gente vai atender e vamos atender com carinho e humanização, com certeza. Nós já trabalhamos isso nelas, inclusive você já foi lá fazer uma palestra para os nossos funcionários, que era ensinar. Você não faz para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. E é isso que a gente faz na nossa seleção dos funcionários. Claro que existe, ninguém é perfeito, existe uma coisinha ou outra que tem que ser trabalhada durante a estadia delas lá na clínica. Mas eu acho que assim, a gente é meio mãezona. A gente é uma família e um tenta ajudar o outro para que tudo corra bem. Na SIAP não é diferente. Quando eu entrei, eu não acreditei que eles me chamaram para ser a presidente do Conselho da Mulher Empresária, porque eu era uma das mais novas ali na equipe. Mas a Valéria, na época, disse, não, Vani, você tem o perfil, a gente precisa de você. E, Giovanni, eu nunca tinha falado em público, como eu falei aquela vez que você falou, aquele dia, para mim, foi, eu acho que o dia primordial, porque eu consegui passar o que eu queria de uma forma tranquila, com as técnicas que você ensinou para gente, e foi o meu pontapé inicial para começar a falar em público com um pouco mais de tranquilidade, porque apesar de trabalharmos a comunicação, apesar de trabalharmos a voz, a fala, a linguagem, a gente não aprendeu oratória, a gente não aprendeu a colocar para fora isso tudo que a gente aprendeu na faculdade. E lá foi um desafio para mim, mas foi uma grande aprendizagem também. E aquelas mulheres, todas são maravilhosas, são empresárias, uma ensina a outra. Hoje a Fernanda é a presidente, porque a cada 2 anos muda a presidência. Então ela ficou com medo, ela falou, Vani, eu não vou conseguir. Eu falei, você vai conseguir sim, você tem potencial, você é uma mulher maravilhosa, olha quanta coisa você já fez. Você já está pronta. E ela está conseguindo comandar assim, com maestria todo aquele grupo de mulheres. Então, assim, é o dar a mão, é o ensinar, é você mostrar que a gente está junto. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está ali para uma ajudar a outra. E ali na clínica é isso, eu e a Gisele, a gente se complementa. O dia que uma não está tão bem, a outra está. E aí a outra faz. A gente fez uma avaliação lá, eu sou meio vermelhinha, às vezes ela diz assim, baixa o vermelhinho, não parece, mas sou. Então, assim, existe essa troca, sabe? Essa complementação de uma ajudar a outra. E isso que as mulheres têm que fazer, isso que as fonoaudiólogas têm que fazer quando a gente traz as meninas para trabalhar com a gente está se unindo, nossa profissão tem que crescer, e para crescer a gente tem que se unir. Isso sempre foi uma coisa assim, eu nunca vi outra fonoaudióloga como uma inimiga, e sim uma pessoa que está ali no meio para nós nos ajudarmos. Uma encaminha para outra, uma ajuda a outra. E assim a gente cresce profissionalmente e na vida empresarial também. Viu? Eu lembrei agora aqui, o Aristóteles, lá na antiga Grécia, tinha um personagem que o nome dele era Demóstenes. Demóstenes, ele teve provavelmente os traumas dele da infância, a família dele, ele ficou órfão, e o tutor da família usurpou todos os bens dele. E a história conta que Demóstenes era gago, então olha a dificuldade dele, ele era gago, ele era fanho, ele tinha uma voz fraca e ele tinha um fôlego fraco. O que significa o fôlego fraco? Eu já dei aula durante 8 horas, 4 horas seguidas, claro, com uma dinâmica ou outra, mas eu já fiz palestra de 4 horas, mantendo a capacidade de a plateia, os ouvintes, ficarem ligados durante as 4 horas. Isso é extraordinário. Quando eu lembro isso, assim, como é que pode? Usando técnicas, né? Só que Demóstenes, na história, conta que ele tinha essas 4 dificuldades. Ele era gago, ele era fanho, ele tinha uma voz fraca e não tinha fôlego. E aí a história diz que Demóstenes, ele fez no subterrâneo da casa dele, ele fez uma sala de treino. E um outro treino que ele fez, ele foi para o lado da praia,
E ele colocava pedrinhas na boca e conforme a onda do mar, o barulho das ondas, ele falava e ele pegava livros. E ele pegava livros e ficava lendo os livros em voz alta para treinar. Mas isso sou eu falando, né, Vani? Lendo a história de Demóstenes. Agora você é uma especialista. Então, às vezes eu conto isso, daí a pessoa diz, ah, é o Giovanni querendo passar lá o treinamento dele e tudo mais. Eu digo, não, cara, tá lá, Demóstenes. E ele se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga. Ele se tornou um governador. E quando a gente olha lá e diz assim, Demóstenes, um dos maiores oradores de Atenas. Eu digo, como é que pode? O cara que é gago, fanho, voz fraca e sem fôlego, ele se tornou o maior orador. Então, ó, Vani, outra coisa, eu estava lendo uma pesquisa também, feita pela Universidade de Harvard, que grande parte dos executivos que passam por Harvard tem voz grave. E aí eles fizeram um estudo se no processo de seleção, um profissional que tem voz aguda e um que tem voz grave, e eles têm o mesmo nível de escolaridade, de conhecimento e de experiência, às vezes a voz grave era o diferencial. Porque essa voz grave, no momento que ele estivesse em público e ele fosse fazer uma apresentação, aquela voz grave se tornaria um diferencial competitivo dentro da empresa. E mesmo assim, uau, vou perguntar isso para a Vani. A pessoa que tem voz aguda, ela pode deixar a voz dela mais grave? Uma pessoa que não fala por muito tempo porque ela não tem fôlego, como é que ela pode resolver? Eu queria que você me ajudasse a ajudar quem está nos ouvindo, Vani. Essa história de Demóstenes é muito legal. Eu gosto muito da história. É uma história, e é uma história verídica, porque acontece no consultório, a gente recebe muitos pacientes como ele. Então, assim, eu vou falar, a voz não é a minha especialidade, porém, eu vou explicar um pouquinho como funciona nosso trato respiratório. Quando nós falamos, nós inspiramos. Quando inspiramos, o ar vai para o pulmão expande. Quando a gente expira, tem a traqueia e ali na traqueia nós temos as pregas vocais. As pregas vocais, elas podem abrir e fechar, tá? Isso ajuda na modulação da voz. E quando a nossa voz sai, ela passa pela narina, pela boca, pela faringe, que é uma caixa de ressonância. Então, o que deixa a voz mais grave e a voz mais fina? É a nossa prega vocal, que está ali. Por exemplo, eu vou colocar a mão na minha laringe. Eu vou falar a tonalidade normal, tá? Se eu for falar com ela aguda, a laringe abaixa. Se eu for falar ela grave, a laringe desce. Então, nós temos a prega vocal que ela estica e ela afrouxa. Quando por exemplo, se a gente pega uma bexiga, um balão, a gente sopra esse balão, quando a gente puxa ela aqui, que faz aquele... ela fica aguda. Então, ela tá esticada, ela fica aguda. E se eu solto, ela fica grave. Então, essa modulação, ela é causada pela nossa respiração e pelo movimento das pregas vocais e pelos exercícios que a gente faz com ela. Então, o exercício que ele fazia de respirar, de colocar a pedrinha, de fazer a leitura com bastante articulação, com pausas, com a respiração, ele estava fazendo correto, ele estava treinando o trato respiratório, que é os exercícios que a fonoaudióloga vai fazer. Se a pessoa tem uma voz grave e quer deixar mais aguda, ou se a pessoa tem uma voz aguda e quer deixar mais grave. Aí é feito uma avaliação desta pessoa, como está a voz, o que está preocupando, e aí nós vamos trabalhar com exercícios para que essa pessoa torne a voz dentro do padrão dela desejado. E sim, a fonoaudióloga pode trabalhar tanto a voz grave quanto a voz aguda. E todo esse nosso trato respiratório, ele é trabalhado nesse sentido, para o paciente ter uma melhora, né, vocal. Que legal, olha só, que bênção, né? Então você vê que especial, sabe, Vani?
Só que assim, ó, tem muitas pessoas, e isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu estava num grupo nosso e uma profissional da nossa equipe, ela foi fazer uma apresentação. Ela estava muito bonita, se arrumou, ela era cerimonialista. E ela fazendo a apresentação dela, arrumou cabelo, se maquiou, tudo perfeito. Ela organizou, o evento estava todo organizado. Aí ela foi lá para fazer a apresentação. E ela começou a falar, boa noite, tudo bem? Ó, não leve em consideração a minha voz de taquara rachada. Eu disse assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela falou isso, eu disse assim, meu Deus, ela não podia ter feito isso, ela não podia ter feito isso. Ela estava indo super bem. Ela estava falando normal, estava bonita, estava tudo organizado. E depois eu fui lá e disse assim, por que você fez isso? Pois é, você não vê que a minha voz é voz de taquara rachada? Eu disse, não, as pessoas não estão preocupadas com a sua voz. As pessoas querem ouvir você. Elas estavam olhando para você. Jamais conte. Aí tem gente que diz assim, ai, você me desculpa porque hoje eu estou um pouco rouco. Ai, você me desculpa porque eu não sei o quê. Ai, você me desculpa porque eu recém acordei, daí minha voz... Não faz isso, né, Vani? Seja natural, seja espontâneo. As pessoas não estão observando lá se a sua voz é grave ou aguda. Claro que, se você quiser se aperfeiçoar e quer pegar a sua voz e deixar ela mais grave, tudo bem, é um aperfeiçoamento. Mas as pessoas não vão. Lá no teste que você vai fazer, que a pessoa disse que algumas pessoas vão ter uma certa prioridade por ter uma voz mais grave, ou que quando eu falo com a voz mais grave, isso gera um pouco mais de impacto de autoridade na minha fala, tudo bem. Mas se você não tem essa voz e você ainda não treinou e não aperfeiçoou, jamais diga isso. Jamais coloque lá isso como uma fraqueza sua. Isso faz parte do nosso treinamento. Então, que legal. Ó. Então, fica aí a dica. Se você quer elevar a sua voz ou de aguda para grave ou de grave para mais aguda, para não ser uma voz tão estridente de trovão, você pode corrigir. E o fonoaudiólogo é o profissional que ajuda. Que bênção, Vani. Olha, eu fiquei bem feliz. Né? Você é uma profissional extraordinária e aí só está começando, né? A sua carreira, principalmente como embaixadora da paz. E toda vez que eu trago as pessoas aqui na Fogueira Digital, eu faço um convite para elas. Que ela comece a ligar o seu Instagram, que ela comece a ligar o seu Facebook, o seu YouTube, e comece a levar boas novas até os confins da Terra. Até porque você já tem uma varinha marrom, né? Você já tem uma varinha marrom. Então, você é merecedora. Você é uma pessoa que tem levado boas novas. Então, assim, eu acredito e tenho uma experiência nesse sentido, Vani, que hoje o Brasil tem 110 milhões de pessoas nesse exato momento conectadas na internet. E eu faço um treinamento onde eu sou também aluno, que o nosso treinador ele disse assim, que para cada uma pessoa existe lá fora 1 milhão de pessoas que nós somos a solução. Então, quando uma mulher ela vê a sua história, né, que você se comunicava com a sua família e com carta, e provavelmente você não contou muitas das experiências que deve ter vivido para chegar até onde você chegou. Deve ter muita dor, muito choro, muitas experiências, como todos nós temos, como cada um de nós tem. Então, quando você leva, Vani, quando você vem aqui na Fogueira Digital e você fala essa sua história, e você, nesse momento, coloca uma parte da sua vida à disposição de outras vidas, faz uma diferença enorme, porque as pessoas se espelham em você e elas acabam se encorajando. E eu queria que você deixasse também, então, uma palavra nesse sentido, que nem é esse exemplo que eu dei, que a menina falou que tinha voz de taquara rachada, qual o conselho que você dá também para essas jovens, para essas mulheres que são inseguras, né? Mulheres que não têm confiança, não têm autoconfiança. Lá no nosso treinamento tinha uma mulher que já tinha reprovado 3 vezes no TCC, né? E depois ela foi lá e passou. Mas tem mulheres que não passam no TCC, tem mulheres que têm dificuldade de fazer uma entrevista de emprego porque faz muito tempo que está ausente do mercado de trabalho. Até então ela optou pelo propósito da maternidade,
mas hoje os filhos estão grandes e ela está pensando em fazer alguma coisa e a coragem, muitas vezes, por falta de um conselho ou de uma orientação, ela fica com receio, com vergonha de falar com as pessoas e as portas muitas vezes não se abrem. Então, você é uma embaixadora da paz agora, né? Como embaixadora da paz, como líder das mulheres. Fala para essas mulheres aí, fala para elas que elas são Déboras, acorda elas, desperta elas aí, a palavra é sua. Então, tudo que você já falou, e esse desejo, que muitas mulheres têm o desejo, mas tem medo. Às vezes elas estão, não, tá bom do jeito que eu tô, não quero melhorar, tá? Do jeito que tô não vai mudar. Muda sim. Basta a gente querer, basta a gente ir atrás dos nossos sonhos. Nós temos casos de case de sucesso nas nossas mulheres, que elas começaram a fazer pão, a vender pão para nós, da nosso grupo. Hoje ela é dona de um espaço. Então, as mulheres têm que mostrar que o pouco que ela sabe fazer se torna muito. Não é pouco, para ela é pouco, mas para outra pessoa que está recebendo, que está comprando, que está buscando, a outra pessoa percebe o que é de especial que aquela mulher tem. Então, confiança, confiar no que elas sabem fazer, confiar nelas próprias, buscar os sonhos. E isso é uma coisa que todas as mulheres devem fazer. E não ficar escondida atrás de uma mulher que está com medo. Opa! Desculpa, caiu aqui. Vou tirar aqui só um pouquinho. Caiu aqui no celular. Então, é isso. As mulheres não têm que ter medo. Tem que buscar, tem que fazer o que tem desejo, sim. E como você falou, a gente não pode ficar achando que a gente não consegue. Muitas mulheres sofrem com os maridos porque elas acham que elas não podem. E aí dependem de uma pessoa para a vida toda e se escondem dentro de uma carapaça mesmo. Não deixa isso acontecer. Mostra a tua capacidade. A gente está aí uma para ajudar a outra. E tem um grupo de mulheres que, se essas mulheres que estão me ouvindo hoje têm algum desejo, busque a gente está aqui também para te acolher. Que legal, Vani. Isso daí, esse espaço, né, que a Vani está falando, é a Associação Comercial Empresarial de Negócios e Turismo aqui de São José dos Pinhais, tem as comissões, né, tem as câmeras técnicas, onde tem treinamento, tem uma série de oportunidades, na qual a Vani também é uma das líderes. Então, essa fogueira digital foi muito especial, Vani. Você contribuiu muito, é um projeto que eu estou iniciando, eu chamei de fogueira digital, e fala especialista. Então, vai vir médico, vai vir arquiteto, vai vir enfermeiro, profissionais de todas as áreas, mas vai vir também o artesão, vai vir aquela pessoa que tem a especialidade de fazer unhas bonitas, a pessoa que sabe fazer sobrancelha. Então, assim, ó, todos nós viemos para a Terra para ser a solução de um problema de alguém. Eu e a Vani fomos escolhidos para ser embaixadores da paz. Então, recebemos uma incumbência de levar paz. Mas levar paz, levar conhecimento, levar experiência e colocar a nossa vida a serviço de outras vidas. Quando a gente faz isso, as portas se abrem. E a comunicação, a oratória, ela é uma ferramenta. Para os gregos, ela era uma arte. Era a arte do ator. Inclusive, quando Demóstenes ele foi falar com um amigo dele para dizer para ele que tinha grande dificuldade e o seu amigo era um orador que tinha uma habilidade, o amigo dele diz assim: Demóstenes, coloca a arte do teatro, a arte do ator na sua fala. Isso vai ajudar. E ele fez isso. Na oratória moderna, é uma habilidade. É isso que você disse, a pausa, falar baixinho, falar mais alto, controlar a respiração,
porque a nossa fala, ela acontece no cérebro. A boca é só, que nem você explicou aqui como funciona a mecânica, né? A mecânica da voz é uma mecânica, mas a voz está aqui dentro. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, está no cérebro. Então, as pessoas não estão preocupadas com a sua voz, mas se você treinar, vai ficar melhor. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu trazendo a expertise e o conhecimento da experiência da oratória e você com a fono, né? Como uma profissional, líder, empresária e que faz toda a diferença. A sua história é muito bonita. Eu não conhecia essa parte da história da Itália. Foi muito legal. Então, eu queria que você deixasse a sua última mensagem, porque a nossa fogueira está acabando a lenha. Está acabando a lenha. Mas foi muito rápido. Ó, passou 1 hora, Vani. Passou hora. muito rápido. Incrível, incrível. Uma conversa gostosa. Muito obrigada, Giovanni, pelo convite. E quero dizer assim que tudo o que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é com muito carinho, com muito amor. A minha profissão, eu amo minha profissão. 30 anos eu sou fonoaudióloga, 30 anos eu sou chorona de ver as coisas acontecerem. E isso da oratória na minha vida, de estar aqui falando com você hoje com muito mais tranquilidade do que há 2 anos atrás, onde nós começamos. Eu fiz a primeira turma de oratória, a turma Primavera, que choveu bastante naquela época. A gente já começou um trato ali para que eu aprendesse a falar um pouco mais, passar um pouco para as pessoas do que eu tenho. E hoje eu faço com bem mais tranquilidade, porque as técnicas eu aprendi com você, muito mais do que eu que aprendi lá na faculdade. E isso me trouxe muita gratidão e nós estamos juntos. O que você precisar, eu estarei aqui presente. O que as pessoas que estão nos ouvindo, se precisarem, com certeza, como embaixadores da paz, nós estamos aqui para abraçá-los. E muito obrigado pelo convite, Giovanni. Que legal. Valeu, Vani. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Sendo educado, então, com você, dá um cliquezinho no xizinho aí para você se despedir, e depois eu vou embora. E eu fico feliz por você ter aceito esse convite de mostrar essa mulher extraordinária que é você, tá bom? E o mundo agradece por ter pessoas igual a você. Obrigada a todos que nos ouviram. Um abraço. Boa noite. Que legal, que bom, foi muito especial. Plim, plim. Fogueira Digital. Fala especialista. Esse é o propósito dessas lives das 20 horas, onde eu convido um especialista de áreas diferentes para vir aqui e trazer para você um pouco da experiência e a importância da oratória como diferencial competitivo na vida de todos nós. Foi muito especial. Obrigado, Vani, você é uma pessoa extraordinária. Eu acredito muito na força das mulheres. Mulheres que se levantam. Quando uma mulher se levanta, no projeto do Mago da Oratória, quando uma mulher se levanta, ela se transforma num mago. E ela começa a entender as forças da natureza, as forças que ela tem dentro dela. E ela foi muito especial. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Essa live vai ficar aqui no Instagram. E então, segunda, quarta e sexta tem Fogueira Digital às 20 horas. E todo dia, de manhã, às 7 horas, eu trago uma aula sobre oratória. Valeu? Então, eu espero você. Segunda, quarta e sexta na Fogueira Digital e às 7 de manhã no Instagram com uma aula sobre oratória. Valeu? Namastê para você também. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.